Hoje, programa Desinventando, grande convidada hoje, tá? Musicista, professora, e vamos estar batendo um papo hoje com a Neuza Fleury, tá? Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, obrigada TV. Ter aceito esse convite aqui, tá com a gente. Bom, Neuza, queria que você comentasse um pouco, né, da sua história, né, você como professora, como eu mesmo assim, como falar um pouco da sua didática, da sua experiência como professora e do que você já viveu no cenário musical, né? Então, passo a palavra a você, fica à vontade. Bom, eu sou filha de professores e comecei a estudar música com 7 anos. Comecei a estudar piano com 7 anos numa cidadezinha que chama Agudos, que é ali perto de Bauru, onde meus pais viviam ali. Eu passei uma parte da infância ali. Sempre gostei muito de música, né? Na minha casa todo mundo estudou música, todos os meus irmãos passaram pelo conservatório também. E eu terminei o conservatório e fui fazer faculdade de música porque eu não me via de outra forma. E também não me via sem ser professora de música, era o meu grande sonho há 30 anos atrás, era dar aula de música. Até porque ser filha de professor, você tem um exemplo dentro de casa, né? E fiz faculdade, fiz licenciatura em música, terminei o conservatório, fiz licenciatura. E quando eu terminei a faculdade, foi o ano que acabou a música nas escolas. Foi muito interessante que essa hoje é uma bandeira da gente aqui, né? Por eu ter limitado o número de aulas que tinha nas escolas do estado, eu acabei trabalhando em escolas particulares, dei aula de piano. Quando eu vim para Ourinhos, no final de 83, eu trabalhei com música aqui, com a professora Cecília Einston, que hoje tem o Comum. Nós tivemos uma escola de música que se chamava Laboratório de Atividades Musicais, em que nós pudemos colocar em prática ali muito das nossas teorias, muito daquilo que a gente estudava e gostava a respeito de educação musical, a respeito de musicalização. Nós trabalhamos ali com o método Orff, com o método Willems, e foi uma experiência muito legal, foram quase 10 anos dessa experiência. Mas como viver de música nesse país é uma coisa complicada, você sabe disso, eu acabei fazendo um concurso no estado e sou professora de 1ª a 4ª, sou professora P1, né? Antes disso eu era professora de educação artística, mas eu sempre eu nunca gostei de dar muitas aulas para muitas classes, eu sempre queria ter uma relação mais próxima com as crianças, com menos crianças, em que eu pudesse conhecer melhor. E aí eu fui fazer um concurso desse tipo, sou efetiva no estado, dei aula no Racanelo há algum tempo, e depois comecei minha carreira dentro da prefeitura, na administração pública. Mas assim, a educação musical é uma paixão para mim, mais do que a música em si. Eu acredito muito na educação, na capacidade transformadora, e acredito na música como uma ciência, como um código que é capaz de abrir um horizonte para uma criança quando isso acontece nessa fase da infância. E depois, como secretária, é evidente que a gente trabalha com música, com teatro, com dança, com todas as outras áreas. A escola de música eu acho que foi um avanço, né, a gente tem a partir daí uma geração de pessoas que acabaram estudando música, isso me deixa bastante feliz, mas hoje, para te dizer a verdade, eu gosto mais de literatura que de música. Você gosta de ler? Então eu estou te falando, meus pais são professores, né? Meu pai é professor aposentado de inglês, minha mãe é de matemática. E meu pai é uma pessoa que tem uma cultura geral muito forte. Ele foi diretor de teatro em Santa Cruz, fundou vários grupos de teatro, sempre incentivou muito a gente a ler, a olhar a arte sem preconceito, ou seja, eu acredito que a arte, cada uma das modalidades artísticas enxerga uma determinada coisa usando uma linguagem, mas uma não é mais do que a outra, a música não é mais do que a dança não é mais do que o teatro não é mais do que a literatura. São maneiras diferentes de se comunicar, né? Então, eu acho que eu trago um pouco isso de casa, essa formação, essa coisa de ler. Meu pai é uma pessoa que lê muito, que estudou nos Estados Unidos, fez mestrado nos Estados Unidos, então tem toda uma história, né? Meu pai é formado pela USP, tem toda uma história assim de família mesmo, de incentivo à cultura, à leitura, que isso acaba formando a gente, né? E queria também que você falasse um pouco das experiências você trabalhou muito tempo com corais, né? E isso eu já vi várias apresentações suas, né? É uma coisa, coral é uma coisa fascinante, né? Além de você conseguir mobilizar pessoas e cantar, é a mesma coisa de tocar um instrumento. Quem canta tem que ter técnica, tem que ter estudo, porque o instrumento é a corda vocal, é o corpo todo, aliás, afinação, né? É todo, então não é uma coisa tão simples quanto possa parecer, e juntar um grupo para cantar também não é uma coisa tão simples quanto possa parecer. Você tem
tem que trabalhar toda aquela massa sonora, inclusive emocional das pessoas. É uma coisa bastante complexa e que me deu muito prazer, especialmente trabalhar com adolescente e com criança. Com criança, acho que mais ainda. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Voz de criança é uma coisa muito pura. Eles estão prontos ali para serem trabalhados, né? Não trazem preconceitos, não trazem nãos, né? Adulto já é mais complicado. Então, eu trabalhei com criança, com adolescente, com coral de terceira idade. Trabalhar com coral foi uma forma de fazer música em conjunto. Foram vários grupos durante muitos anos aqui e eu aprendi muito com isso. Bacana. Eu queria também falar um pouco disso que acontece de algum tempo para cá, que agora tem a música nas escolas, né? Uhum. E isso é interessante porque as pessoas começam a conhecer as músicas de qualidade, né? Desde de choro e coisas das antigas que é da nossa, né, brasileira e tudo mais, né? E assim, acontece, inclusive eu queria dar até, assim, Ourinhos isso está crescendo, né? Porque em várias escolas daqui de Ourinhos, por exemplo, o Ângulo tem o Alisson, que é um ótimo professor, o Saber tem a Laísa, no Objetivo tem o Sandro, né? Então assim, tem muitos, eu dou aula no Dom Gaspar, então assim, os profissionais que estão trabalhando com as escolas em Ourinhos tá crescendo cada vez mais, porque são profissionais dentro da área, né? Que estudaram para isso, né? Só que, lógico, a gente viajar, a gente conhecer várias cidades, vários lugares, infelizmente tem pessoas que, às vezes, algumas escolas, não daqui, mesmo de fora, né, de região, às vezes as pessoas não entendem, né, a organização de uma escola, que nessa escola tem que trabalhar profissional na área, né? E às vezes acontece às vezes um professor de educação artística, ele tem capacidade para fazer, né, que tenham, né? Agora, por exemplo, um professor de português, ele pode ter também, né? Mas uma pessoa tem que estudar para conseguir fazer isso. Porque às vezes acontece que, por exemplo, um professor de matemática ou de português vai dar aula de música, né? Para deixar e a verba destinada ao músico, ou na realidade tem uma carga horária, só que um professor de aula X vai acrescentar a parte musical, né? Isso, o que você acha disso? Olha, eu acho que ninguém contrata um mecânico para fazer uma cirurgia cardíaca. Então, cada macaco no seu galho. Não acredito que um professor de educação artística possa dar aula de música. Não acredito, a não ser que a formação dele seja na área da música. Do contrário, não dá. Você que estuda música e eu que estudei também, música é uma ciência. É uma ciência que demora a vida, aliás, não uma vida, várias vidas para a gente conseguir estudar, né? Música é um código. Né? Quem olha uma partitura com aquele monte de bolinha e não consegue entender aquilo, é porque não domina aquele código. Da mesma forma que se eu ver agora um papel escrito em japonês, eu não vou entender. Então é um código, é uma ciência que tem que ser encarado com seriedade, é uma ciência bastante complexa, exige formação específica. Eu fico um pouco assustado com isso, porque o Brasil tem passado por uma decadência cultural e educacional muito forte nos últimos 30 anos, e a música volta agora com esse tipo de dúvida. As pessoas nem sabem, o que é? Qualquer um vai poder dar aula de música? Qualquer um que toca um violão, ou que saiba colocar um CD num aparelho? Não, não é isso. E a gente tem problemas no Brasil porque não tem professores formados. São 30 anos quase sem incentivo, sem motivação. Mas eu acho que daqui 30 anos, quem sabe, a coisa esteja melhor, né? E mesmo com relação a isso, existe muita divergência dos próprios músicos do que vai ser ensinado, porque a música é um universo muito complexo e muito abrangente. Dentro da música existem 1000 modalidades, né? Existem 1000 modalidades e cada um vai puxar para o seu lado, cada um vai enxergar da sua forma, mas eu acredito que dentro das escolas o que tem que ser feito é a alfabetização musical como auxiliar da alfabetização da língua materna.